Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou Mazi Monteiro, certo? E hoje eu vim gravar mais um vídeo aqui pro canal, certo? Para vocês. E o vídeo de hoje eu vou ler aqui uma parte da Bíblia, né? Que está no livro de Lucas, certo? Lucas é um dos evangelhos do Novo Testamento e que ele retrata muitos milagres, muitas histórias lindas, muitos milagres da vida que Jesus realizou aqui na Terra, né? Muitos hoje em dia não acreditam em milagres, né? Não acreditam que Jesus realizou milagres e que ele ainda continua a realizar milagres, né? Mas ele continua. E Jesus é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre, né? Ele não mudou. O homem, a tendência do homem é mudar, do ser humano. Mas Jesus, ele não muda, ele permanece o mesmo. Assim como ele foi há vários mil anos aí atrás, ele continua o mesmo, né? Então, ele continua a realizar milagres na minha vida e na sua vida. Basta que a gente tenha fé. Deposite a fé verdadeira em Jesus, que Ele está ali para nos atender. Então, o livro de Lucas, ele retrata muitos milagres, muitos mesmo. Se você abrir o livro de Lucas, você vai ver as maravilhas que Deus realizou. E no livro de Lucas também relata uma parábola, sim, porque Jesus falava muito por parábolas, né? E tem uma parábola que aqui na Bíblia que ela se encontra no capítulo 15, né? A partir do versículo 11, certo? A gente encontra essa parábola que Jesus fala, né? Que é a respeito do filho pródigo, né? Filho pródigo foi um rapaz, ou seja, um homem, ele tinha 2 filhos, né? E aí o filho pródigo, ele resolveu tomar uma atitude de pedir a parte dele ao pai. Então vamos ler assim para a gente comprovar aqui na palavra de Deus que ela é verdadeira, né? A palavra de Deus, ela é verdadeira. Então vamos ler aqui Lucas 15 e a partir do versículo 11 até deixa me ver, até o 19 a 20 por aí. Então vamos ler o versículo 11. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Ou seja, o pai tinha uma fazenda, né? E o filho, um dos filhos, pediu a parte dele. Então ele dividiu a herança com ele e com aquele filho, né? E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Quer dizer, aquele filho mais novo, por um determinado tempo, achou que por bem de não ficar mais ali perto do pai, perto da família, né? E achou por bem de tocar a vida fora, né? Pegou a parte dele na herança e partiu, né? E ali ele foi viver uma vida assim desordenadamente. Ele já não quis mais saber de regras. Ele vivia gastando o dinheiro dele de todos os jeitos, com mulheres, com farras, com amigos, né? E nos dias de hoje a gente vê muito isso, né? Pessoas que têm um certo dinheiro assim e que começam a gastar, e amigos ali naquele momento chove de amigos, né? Porque querem estar por perto de alguém que banque tudo, né? Que banque a bebida, que banque o churrasco,
né? E a mulherada também ama homens que estão cheios da grana, né? Tem mulher, eu sei que não são todas, mas muitas mulheres ela visa muito o homem que tenha muita grana, né? Que se chama até um ditado popular que diz que é dar o golpe, né? Então é isso. Aquele jovem, ele foi imprudente, né? Com o que o pai dele tinha, o que ele tinha herdado do pai, certo? Então ele foi imprudente e começou a gastar desordenadamente toda aquela herança. E às vezes a pessoa pensa que não vai se acabar o dinheiro, né? Mas uma hora se acaba assim. E então, a partir do versículo 14, a gente vai dar continuidade. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. Aquele homem, aquele jovem, ele não esperava que ia vir uma grande fome naquela terra onde ele escolheu para morar. Então as coisas começaram a ficar difíceis para ele. Ele longe da família, né? Só numa terra distante, né? De desconhecido, que não tinha ninguém que pudesse estender a mão para ele. Então ele começou a passar por dificuldades ali, porque o dinheiro, ele já não tinha mais aquele dinheiro, né? Então, e o 15 fala assim: E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. Então, ele chegou a um dos homens daquela cidade, né, e foi procurar emprego para trabalhar, porque já não tinha mais dinheiro. O dinheiro tinha se acabado todo, né? Então, o único emprego que ele conseguiu ali foi de cuidar de porcos, apacentar porcos, né? E naquele tempo, você fazer um serviço desse era, era meio complicado, nem todo mundo queria cuidar de porcos, né? Mas foi o único serviço que ele conseguiu, o único trabalho que ele conseguiu foi aquele. E isso longe de pai, longe de mãe, longe do irmão dele, longe dos parentes dele, né? Pois ele estava em uma terra desconhecida, em uma cidade desconhecida. Então, mas ali foi pela própria escolha dele, né? Pela própria escolha. Ele preferiu partir para uma terra distante do que viver perto da família, no aconchego de pai e de mãe, né? Muitos fazem isso, meus amados, muitos têm essa visão, têm esse desejo de sair aí, de morar sozinho. Às vezes tem todo o carinho dos pais, toda a proteção, né? Tem o apoio para estudar, para estudar, né? O tempo que o pai disponibiliza para que ele se prepare, fazendo cursos, estudando. Por quê? Porque está ali dentro da casa dos pais, não vai precisar arcar com nenhuma despesa. A única coisa que os pais querem é que ele estude, se prepare, e muitos não querem essa oportunidade. E lá atrás eles vão sentir, né? Eles vão sentir porque eu não escutei o conselho de meu pai, não é isso? Porque eu não escutei o conselho da minha mãe, de ter estudado, de ter me preparado. Hoje eu estava preparado para o mercado, para trabalhar em alguma coisa melhor, né? Ganhar melhorzinho, então, tudo mais. Mas ele desperdiçou esse tempo. E aqui não foi diferente com esse jovem, né? Não foi diferente. Aí aqui no versículo 16, pronto, no 15 fala que o emprego que ele conseguiu foi para cuidar de porcos, né? Alimentar os porcos, limpar o curral dos porcos, né? O único emprego dele foi esse. Então, a fome era tão grande ali e ele não era alimentado pelo patrão. O patrão não dava alimento para ele, né? E era tão grande a fome que ele chegou a desejar comer a comida dos porcos, né? Aqui no 16 fala, e deseja, aqui, o 15 fala assim, e foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago
com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Tá vendo, meus amados? Ninguém dava nada a ele. Ninguém dava um prato de comida, né? E ele chegou num ponto que ele desejou comer aquela comida dos porcos. Nossa, incrível isso, né? A fome é tão grande que para a gente matar a nossa fome é porque eu nunca passei fome assim como esse jovem passou e com certeza você também nunca passou. Mas uma fome grande chega nesse nível mesmo, né? De você comer qualquer coisa mesmo para poder se sustentar em pé. E ali ninguém dava nada a ele estava sozinho, né? Estava sozinho. Aí no 17, no versículo 17, ele fala assim: e tomando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, né? E eu aqui pereço de fome, né? Em um dado momento ele pensou assim: quantos jornaleiros, quantos trabalhadores de meu pai, né? De meu pai tem abundância de pão, tem fartura de pão, né? A qualquer momento que quiser se alimentar, tem o alimento ali disponível para ele, né? E aí ele compara, né? Quantos trabalhadores de meu pai, quantos jornaleiros de meu pai têm pão em abundância e eu aqui padeço de fome, né? Aí no 18 ele diz assim, ele toma uma atitude, né? Aí é onde ele toma uma atitude, que ele diz assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, né? E dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, né? Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros, né? Ele tomou atitude, ele pensou, né? Ele tomou atitude e disse: não vou ficar aqui não. Eu vou ter com meu pai, né? Com certeza eu não, no pensamento dele, ó, com certeza não serei mais como um dos filhos, mas se ele tão somente me aceitar como um dos trabalhadores, eu já fico feliz, né? Foi assim que ele pensou, com toda a humildade de coração. Ele jamais achava que o pai dele ia abraçá-lo, né? Mas o amor de pai e de mãe é incomparável, né? Por mais que o filho seja ingrato, por mais que o filho não compreenda certas coisas, por mais que o filho não atenda aos seus conselhos, só faça coisas ao contrário, né? Mas ainda assim o amor permanece ali, o amor de pai verdadeiro, de um pai verdadeiro, e o amor de uma mãe é assim incondicional, é incondicional. E ele foi ter com o pai dele. Ele saiu daquela cidade e foi, né? E encontrou com o pai dele e falou aqui essas palavras. Aí, ele no 20 diz assim, no versículo 20. Vamos ler o versículo 20 também. E levantando-se foi para seu pai. E, quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. Não. E correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou, né? E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai. Quer dizer, ele foi, tomou a atitude e foi. E de longe o pai dele avistou, né? E ali de longe mesmo o pai dele reconheceu e o coração dele já pulsou ali de íntima compaixão pela situação que ele estava vendo o filho como estava chegando, né? Certamente magro, maltrapilho, roupas em trapos, né? E o pai se moveu de íntima compaixão, né? E correu, né? Ele correu e abraçou o filho e o beijou. E o beijou, né? A Bíblia fala que ele se lançou, né? Correndo se lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai,
pequei contra o céu e perante ti, né? Pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho, certo? Aí no 22, no versículo 22 diz assim: mas o pai disse aos seus servos, olha a atitude do pai, o pai perdoou, porque ele disse, já não sou digno de ser seu filho, mas me toma como um dos seus servos, como um dos seus criados, porque já está tudo certo. Se tu me aceitares como um dos teus trabalhadores, já está tudo certo, né? Mas o pai falou assim, ó. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa o melhor vestido, e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão, e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comemos e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, né? Tinha se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar, certo? Aí o pai disse assim, não, chamar um servo e trazer a melhor roupa, né? E o anel, porque naquela época era o anel era como uma aliança, né? Ele estava renovando a aliança, trazendo aquele anel, aquela aliança que se havia quebrado, né? Entre pai e filho, ali foi renovado. Glorificado seja o nome do Senhor. E o pai resolveu fazer uma grande festa ali pela volta daquele filho. Por quê? Porque para ele era como se ele tivesse perdido, ele não tinha notícia. Com certeza aqueles pais, eles sofreram muito, noites sem dormir, preocupados com aquele filho, né? Que estava distante e não tinha notícia. Quem sabe até já achava que ele já estava morto, né? Com os perigos, né? Que se encontra. Então, ele com certeza já tinha dado aquele filho como morto, mas não, o filho dele estava ali, foi achado. Aquilo que se havia perdido foi achado. Então, era motivo, né? Motivo de alegria, motivo de fazer churrasco, motivo de se alegrar ali com aquele filho, né? Com certeza. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quantas e quantas vezes a gente toma certas atitudes, né? Trazendo assim para o nosso lado espiritual, né? Quantas e quantas vezes a gente, pelas nossas atitudes, por alguma coisa que a gente faz, e às vezes se entristece tanto, a gente tá ali, não, eu preciso tomar uma atitude e buscar outros rumos, né? E às vezes aquelas atitudes que a gente toma de sair, de sair assim e tomar outras atitudes, tomar outros rumos, não é do agrado de Deus. O nosso Pai, ele fica triste, porque sabe que aquilo ali vai nos trazer coisas ruins para nós. A gente vai passar aperto, a gente vai passar necessidade, a gente vai estar longe do Pai, entendeu? Então, o nosso Deus, ele quer que a gente esteja pertinho dele, né? Pertinho dele e com o cuidado dele, mas às vezes a gente se distancia, sai do foco, né? Que Deus quer para a nossa vida e a gente procura outro caminho, trilha outro caminho que vai nos trazer muitas dores, né? E, e fome espiritual, assim como aquele filho pródigo, ele sentiu fome. A gente também, em certas atitudes que nos faz se distanciar dos caminhos do Senhor, também a gente vai sentir fome espiritual, sentir frio, a nossa vestimenta do nosso espírito que está cobertado pelo poder de Deus, a gente fica despido, entendeu? Então a gente fica vulnerável a perigos, né? Nosso Deus não quer isso pra gente. Mas no momento que a gente toma uma atitude, assim como esse filho pródigo, né? Esse jovem, ele tomou
a atitude de ir ter com o pai dele, pedir perdão, reconhecer que errou. Da mesma forma, a gente também pode fazer isso diante do nosso Pai, diante do nosso Deus, certo? A gente pode ir até Ele com coração humilde, coração contrito. A gente pode ir até Ele e pedir perdão. Senhor, me perdoa, Senhor. Eis-me aqui na tua presença, quero entrar na tua presença. Me perdoa, Senhor. Eu sei que não mereço o teu perdão, Senhor, mas me perdoa, Senhor. Me renova novamente. E ali o Senhor, Ele está pronto a te perdoar novamente. Não importa o que fez, entendeu? Não importa, mas se você vai até o Pai e pede perdão e pede para Ele te renovar, Ele te renova. E vai renovar a aliança, te colocando o anel. E haverá festa no céu, porque você se voltou, você se achegou ao Pai. Não deixe que nada nesse mundo te distancie do Pai. Não deixa que as ofertas lindas que existem aí no mundo, muitas das vezes ofertas de emprego, mas são emprego que você vai exercer, alguma coisa que você vai exercer que não é do agrado do Senhor. Então muitas das vezes Deus ele vê aquilo que ainda não aconteceu, né? Ele sabe o que é melhor para nós, né? Às vezes a gente acha que aquilo que a gente quer é o melhor para nós, mas Deus ele vê muito além daquilo que está diante dos nossos olhos e no nosso coração, porque o nosso coração é enganoso. A gente diz, isso aqui é bom para mim, isso aqui eu quero isso, mas muitas das vezes vem empecilho para a gente não conseguir. É Deus, né? É Deus nos mostrando que aquilo não é bom para a gente. Então, com certeza, aquela atitude do filho pródigo não era bom para ele, né? Certamente o pai aconselhou antes, né, dele partir. Certamente o pai aconselhou, porque já sabia, né? Mas mesmo assim ele teimou e foi. Do mesmo jeito somos nós diante de Deus. Às vezes Deus ele, ele quer algo melhor para nós. Se eu ajeitar aqui. Ele quer, às vezes não, ele só quer o melhor para nós. Mas às vezes a gente acha que não. Eu preciso disso e disso, né? E se eu ficar aqui, eu não vou conseguir, né? Mas se achegue a Deus, tá certo? Se você se sente distanciado de Deus, distanciado dos cuidados de Deus por algum motivo por alguma atitude que você tomou, é hora de você, não, vou me levantar e vou buscar o Pai, né? Vou buscar o Pai e Ele vai me aceitar, né? E Deus, Ele vai te restaurar, né? E você vai ter alegria, vai ter abundância de pão espiritual dentro de você. E a paz vai reinar novamente no seu coração, tá bom? É essa reflexão que eu deixo para todos. E que Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? E aqui é o canal da Mase Monteiro e eu faço um pedido que continue comigo no canal. Eu agradeço a todos que já estão. Aqueles que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, certo? Deixe seu like, porque vai fortalecer este canal, tá bom? Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Bye, bye.